Olá, boa noite. Estamos começando aqui o nosso replay de toda segunda-feira. Passamos 2 segundas-feiras sem ter o programa por conta de problemas técnicos, mas estamos de volta, já está tudo ok, tudo testado, devidamente organizado para a gente seguir com o nosso programa aqui numa boa, nessa parceria entre o canal no YouTube Replay com Tony Souza e o site Miséria, o principal site de notícias do Nordeste brasileiro. Quer ficar bem informado? Acesse miséria.com.br. Todos os dias com notícias de vários setores, sobre vários lugares aqui da região, do Ceará, do Brasil, do mundo. Você, lógico, fica sempre sabendo aqui no site Miséria, também com pedidos de ajuda, com reclamações aqui da nossa região. miséria.com.br. Se você também tem interesse de fazer um podcast, fazer um programa, gravado ou ao vivo e quer utilizar aqui dos estúdios do site Miséria, no site mesmo tem um local lá, fale conosco, você pode entrar em contato e saber como também disponibilizar de todo este espaço com equipamentos de qualidade e também com ótimos profissionais, tá ok? Agradecer também, mandar um abraço à galera do Torcida K, tem o Rádio Torcida K com aplicativo próprio, e também pela Rádiosnet. Um abraço, nosso querido Caio César, que está lá no Rio de Janeiro, acompanhando aí, fazendo o trabalho com a Copa do Mundo. Toda a galera lá da Torcida K, nosso querido Rodrigo, quer ficar por dentro do futebol cearense, vai lá com Torcida K, tá bom? Bom, nós vamos trazer muita informação aqui. O lateral direito Rony, do Icasa, participa hoje do programa. Ele que está com uma previsão de passar por uma cirurgia amanhã. Hoje foi passar por exames o Rony, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho com o bom lateral Rony, inclusive para mim, uma das unanimidades do ano de 2022 do Verdão do Cariri. Um torcedor do Icasa que ficou de cabeça inchada por várias situações, mas o Rony acabou ganhando o carinho da torcida icasiana e como fez falta o Rony na Taça Fares Lopes. A gente vai falar com o Rony, a gente vai falar sobre o time de casa e o Guarani, hein? O Guarani pode anunciar ainda hoje e confirmar o seu presidente da executiva. Soares Leite Machado pode assumir como presidente do Leão do Mercado de forma oficial. O Guarani que se prepara para a Série A do Campeonato Cearense de Futebol. Também teve sorteio hoje dos grupos da Copa do Nordeste. A gente vai falar daqui a pouquinho também sobre esta situação. E, lógico, a gente vai falar também sobre a Conta Podcast, aliás, tem o nosso podcast, que a gente está gravando lá nos estúdios da Conta Podcast, do nosso querido Rafael Xenofonte, também do Henrique, e a gente começou na semana passada o podcast Replay na Copa. A gente começou na semana passada e toda semana a gente vai estar falando alguma coisa envolvendo a Copa do Mundo. E nesta quarta-feira nós teremos o novo Replay na Copa com convidados especiais. Daqui a pouquinho eu trago detalhes para você, tá bom? Porque a gente está recebendo aqui nos estúdios do Replay, nos estúdios do site Miséria aqui do programa Replay, inclusive convidar você, se inscreve aqui no YouTube, tá? Se inscreve, dá aquele like, aquela curtida, compartilha com a galera, avisa que o Replay já começou e deixa também teu comentário, aciona o sininho, porque sempre que tiver uma nova postagem, você vai ser comunicado pelo YouTube, tá ok? Então se inscreve aqui no YouTube, segue a gente lá no Instagram, Replay com Tony Souza. A gente está recebendo aqui hoje dirigentes do time do Barbalha, Raposa Caririense, que este ano vai estar, aliás, ano que vem, estará jogando a Série A do Campeonato Cearense novamente, aqui recebendo pela primeira vez nos estúdios aqui o presidente do Barbalha, o José Ayrton Coelho, também conhecido lá na cidade como Lourão. Ayrton, boa noite, obrigado aqui pela presença no programa Replay. Boa sorte aí nessa nova temporada à frente da Raposa Caririense, Lourão. Boa noite, Tony Souza. Boa noite aqui, meu companheiro de diretoria do Barbalha, Henderson. Boa noite, pessoal que estão assistindo o Replay. Boa noite, todo o Cariri. Bom, também com a gente aqui o Henderson Gomes, que é diretor financeiro, é um homem importante lá, depois do presidente, é quem mais tem moral na diretoria do Barbalha. Meu querido Henderson, e o mais cobrado também. Boa noite, prazer ter você por aqui, Henderson Gomes. Boa noite, Tony. Boa noite, telespectadores do canal Replay. Em especial, todo torcedor da Raposa Caririense, nossa boa noite. Bom, estamos aqui então com os dirigentes, tanto com o Lourão como também com o Henderson, que vão aqui conversar conosco sobre o time do Barbalha. Se você quiser deixar alguma pergunta, quiser mandar, você pode mandar, escrever aqui no chat
mesmo aqui do YouTube. A gente tem aqui o chat do YouTube que você pode mandar sua mensagem, mandar sua pergunta aqui para o presidente do Barbalha, também para o Henderson, que é diretor financeiro da Raposa Caririense. O Barbalha, que disputa a Série A do ano que vem, o time acabou caindo ano passado, este ano jogou a segunda divisão com uma nova diretoria, porque a diretoria foi eleita, Lourão, e aí você era vice-presidente, o Djalma Adonis assumiu como presidente, uma fatalidade, acabou vindo a falecer, o Djalma, que já tinha problemas de saúde, né, já tinha que passar inclusive por um transplante de rins, porque ele fazia hemodiálise, mas infelizmente ele estava naquele grupo de comorbidade, veio adquirir a Covid-19 e faleceu. E acabou caindo no seu colo, essa diretoria do Barbalha, a presença do Barbalha. Esperava tanto problema, tanta coisa, Lourão, nessa Raposa. São as coisas do destino, né? Coisas inimagináveis que acontecem com as pessoas, né? Infelizmente, o Djalma foi a óbito, vítima dessa maléfica doença que é a Covid. E aí eu era o vice-presidente e tive que assumir... Direcionar o microfone aí, pode botar o microfone mais perto aqui para você. Tive que assumir o Barbalha. Muito difícil, Tony. Muito mais difícil do que eu imaginava. Eu não sabia que para dirigir um time de futebol profissional fosse com tanta dificuldade. Eu sabia que ia enfrentar dificuldades, porque um time do interior do Ceará cidade que não é muito rica, não tem grandes empresários, mas não tão difícil como eu estou vendo agora. E aí já o planejamento, o time conseguiu esse vice-campeonato, volta à elite do futebol cearense em 2023. Como é que já está? Antes de falar sobre o planejamento, me responda só sobre a questão das pendências da segundona. Já conseguiu quitar tudo, Lourão? Até porque você mesmo já chegou a colocar para a imprensa, colegas nossos da imprensa, que a diretoria estava trabalhando para quitar algumas pendências. Já conseguiu resolver tudo? Não, tudo ainda não. Seria mentira minha se eu dissesse que a gente resolveu tudo. Mas a gente está resolvendo algumas coisas, aquelas coisas menores a gente já conseguiu resolver. Agora nós ainda temos uma pendência grande para a gente resolver, que é o último mês de salário dos jogadores, que ainda falta a gente pagar eles. Mas a gente tem um objetivo que é pagar esses jogadores antes da gente começar a nossa pré-temporada. Nós estamos procurando meios para pagar, porque foi um campeonato, nós formamos um time sem muita experiência, formamos um time caro. Conseguimos pagar vários meses, mas no último mês as receitas que nós esperávamos ter não chegaram. E aí a gente está procurando aqui, a diretoria está se reunindo para solucionar esse problema. Nós temos um objetivo que é solucionar esse problema aí antes de a gente começar a pré-temporada para o campeonato 2023. Já tem uma data assim para a pré-temporada, quando vocês querem começar? Nós estamos querendo começar a pré-temporada no dia 19 de dezembro. 19 de dezembro. Então, temos aí menos de um mês já para iniciar. Estamos hoje que é dia 22, né? Dia 22 de novembro. Então, aliás, 21 de novembro. Então, quase um mês aí para começar essa pré-temporada. Então, nós já tivemos uma reunião muito boa sábado, com toda a diretoria, e aí a gente já fez uma programação, e aí essa data como apresentação dos jogadores. Henderson, você que é o homem do financeiro e lógico que a gente sabe que a diretoria toda se preocupa nesse sentido, mas você acaba sendo o homem da caneta que tem que assinar essa questão financeira. Como é que está o planejamento em busca de patrocinadores? Como é que o Barbalha hoje trabalha nesse sentido? Até porque a gente sabe que os gastos são muitos, vocês sentiram muito isso na segunda divisão e se espera mais numa primeira divisão, Henderson. Com certeza, Tony. A diretoria tem feito o possível, temos feito alguns contatos com alguns empresários, enfim, buscado sempre o apoio do poder público, que é um grande parceiro. E aí, Tony, a dificuldade ela é grande, certo? A parte financeira do Barbalha, normalmente quando a gente pega um clube, a gente pode dizer que às vezes estamos começando do zero, né? Mas na situação do Barbalha, acho que se tiver uma faixa ali abaixo de zero, é a realidade do Barbalha. Então a gente tem que ser muito realista. E assim, é muito difícil. A gente sabe que na segunda divisão nós não tivemos tanto o apoio do empresariado local, do empresariado da região. Apesar de termos tido um trabalho de mídia muito bem elaborado,
E aqui vale até ressaltar essa parte da mídia, Tony, que um problema que a gente teve recente agora foi a perca do nosso diretor de marketing, que é o Neto, que dava um apoio grande, feito um trabalho incrível na parte de mídia. Eu vou ser sincero, eu não vi ainda nenhum clube da nossa região ter um marketing como foi feito com o Barbalha desde que o Franco Neto entrou. O marketing que foi feito na questão com os jogadores, de divulgar as coisas do clube. Acho que nem o Icasa, quando teve uma Série B do Campeonato Brasileiro, olha que o Icasa chegou a ter boas estruturas, até deu uma melhorada depois que o Fabiano entrou na executiva, até pelo Fabiano ser um cara da mídia, ele acabou direcionando algumas pessoas para trabalhar e melhorou bastante do Icasa, isso aí é indiscutível. Mas desde que o Neto entrou, assim, a mídia que o Barbalha teve, o marketing foi uma coisa assim que chamou a atenção, lançamento de camisa, enfim, eu nunca vi, sinceramente, tudo que estava vendo no Barbalha desde que da entrada do Franco Neto nesse setor aí do time da Raposa. E isso deu uma alavancada grande na imagem do clube, que estava destruída, estava desgastada, enfim, e a gente esperava que esse retorno ele viesse de forma até mais rápida, entendeu? Com os parceiros podendo chegar mais junto, abraçar o projeto, e infelizmente não aconteceu da forma que a gente esperava. E hoje a gente está vivendo aí uma outra realidade, que é uma realidade de primeira divisão, onde os investimentos, Tony, naturalmente devem ser maiores, mas o que a gente tem visto ultimamente é que nós talvez não teremos essa condição de ter um investimento para montar uma equipe como a gente quer, como o torcedor espera. Então, a gente está diante hoje de uma dificuldade na iminência de ter que montar uma equipe local, caseira, enfim, até com atletas que de repente nunca nem atuaram no futebol profissional, em virtude dessa situação aí dos patrocinadores, das empresas da região, ainda não terem de fato abraçado o Barbalha. Inclusive o nosso internauta aqui está acompanhando, agradecer o pessoal. Daqui a pouco a gente vai ler as informações, pessoal, e também daqui a pouco a gente fala mais sobre o time do Icasa, tá bom? Muita gente já fazendo perguntas sobre o Verdão. Mas o Eloy Cordeiro pergunta, e a Farmácia vai patrocinar o Barbalha? Já chegaram até um contato lá com o pessoal da Farmácia? Que é uma empresa da cidade, né? Temos inclusive uma agenda, né, marcada com a direção da Farmácia para amanhã. A gente espera que seja uma agenda produtiva e que de fato a gente possa ser uma parceria que é uma empresa grande da nossa cidade, da região, enfim, na verdade uma empresa nacional e que obviamente creio que tem interesse em patrocinar o esporte da cidade, o clube como Barbalha, e poder alavancar ainda mais sua marca no cenário nacional. E já foi parceiro do Barbalha em outras vezes, como já patrocinou várias equipes aqui da região, mas a sede da Farmácia é do Barbalha, é no município de Barbalha. Então acho que é importante demais que o pessoal lá, o empresário, ex-deputado Manuel Salviano, que já tanto apoiou o futebol profissional de Barbalha, doutor Lívio, enfim, que a diretoria da Farmácia possa olhar com bons olhos esse apoio, esse patrocínio à Raposa Caririense. Outras empresas também já estão na mira? Sim, ano passado, aliás, esse ano, né, tivemos um parceiro muito importante, que foi a Icanet, então a gente está sempre conversando, né? Ela, enfim, as meninas até falam, né? A Marília, a Priscila, que são pé quentes, né? Sempre que estiveram com o Barbalha, o Barbalha conseguiu aí subir de divisão. E elas gostam, né, cara? Elas vão para elas abraçam o mesmo projeto. Elas divulgam nas redes sociais delas também o clube. Com certeza, são torcedoras fiéis e ferrenhas do Barbalha. E a Perboni continua também? A Perboni, o Val também sempre foi um grande parceiro, sempre abraçou o Barbalha e acredito que dessa vez também não vai ser diferente. Ainda vamos ter uma conversa com ele, mas acredito eu que a parceria ela vai se renovar para a primeira divisão. Como é que vai ser a questão do material? Continua com a Fiber? Essa também é uma situação que a gente está discutindo, mas tudo indica que sim. O material é um material de grande qualidade, enfim, uma boa aceitação no mercado para as vendas de camisas e acredito que a gente também possa selar essa parceria. Inclusive, a gente falando aqui do Franco Neto, teve aquela ideia do novo escudo do Barbalha, né? Com certeza. Muita gente ficou preocupada, com medo, vai vingar, não vai vingar, mas acabou agradando. E como ficou bacana também esse novo escudo, esse novo layout do escudo do Barbalha. Presidente, e o treinador, presidente? Todo time começa ali pelo aquele técnico, Marcelan chegou, foi campeão, inclusive invicto, né? Porque desde que o Marcelan chegou no Barbalha, o Barbalha não perdeu dentro do campeonato. O Marcelan hoje seria prioridade da diretoria? Outro nome pode descontar como o técnico do Barbalha em 2023?
Tony, durante essa reunião que anteriormente eu falei aqui, nós falamos a respeito também do técnico. O objetivo do Barbalha é contar com o Márcio Alain. Inclusive foi feito um contato com ele e tem uma reunião agendada com ele. Agora nós vamos mostrar nosso planejamento e aí, se ele acha que pode fazer parte do projeto, ele, com certeza, ele é o primeiro treinador que está, que nós, aliás, já estamos, né? Já entramos em contato com ele. A nossa preferência é o Márcio Alain, porque o cara fez um belo trabalho, entrou num momento conturbado do Barbalha e conseguiu, em 8 jogos, permanecer invicto. Então, acho que por mérito e até por relação dele com a diretoria do Barbalha, que foi uma relação muito boa, eu acho que é por esses motivos que ele está em primeiro lugar Prioridade, né? no nosso horizonte para ser contratado como técnico. Vai depender muito dessa conversa. Reconhecimento também. Reconhecimento, claro. Vai depender muito dessa conversa que nós vamos ter com ele. Nós vamos apresentar nosso projeto para ele. Se ele achar que é importante ele participar, é tranquilo. Bom, daqui a pouco eu quero falar sobre o Barbalha, sobre a questão da Série A do Campeonato Cearense. Está todo mundo muito voltado para isso. E até porque o Barbalha pega time grande nessa primeira divisão. Mas antes eu queria falar para você sobre a Perboni Brasil, que é parceiro do Barbalha e também é parceiro do Replay há 30 anos com as melhores frutas, verduras e legumes do Brasil. A Perboni Brasil a gente já conta há alguns anos aqui na região do Cariri. Inclusive está aqui na tela o telefone da Perboni Brasil, que você também pode acompanhar lá no Instagram. No Instagram, quando você for colocar Perboni Brasil, vão ter várias Perboni, porque são várias no Brasil inteiro, mas o nosso Perboni Brasil é Perboni_Brasil_Cariri. Tá bom? Então vai lá no Instagram, você acessa. Tem muita dica bacana, a gente está sempre também repostando lá no Instagram do Replay com o Tony Souza, as dicas, né, as postagens da Perboni Brasil, que é muito legal. Então aqui tem o telefone da Perboni Brasil, para você, um dos telefones, são muitos telefones que lá tem, a Perboni Brasil que fica no Ceasa de Barbalha, Galpão 2, ali na rodovia Leão Sampaio, entre Barbalha e Juazeiro do Norte. Tá bom? É um completo mix de produtos nacional e importado com a melhor qualidade para você. Então, aproveite, se você é comerciante, você tem seu supermercado, seu mercantil, seu sacolão, sua bodega, sua venda, enfim, você quer oferecer o que há de melhor para o seu cliente, então procure produtos de qualidade. Procure Perboni Brasil e você vai ter, além de qualidade, tem um atendimento super bacana lá com o nosso querido Val, todo o pessoal da Perboni Brasil e ainda tem preços super acessíveis que você vai adquirir esse produto e ainda vai oferecer com a melhor qualidade, o melhor preço para o seu cliente. Eu só consumo produtos, frutas, verduras e legumes da Perboni Brasil. Então faça como a gente aqui do Replay, nosso querido Guto Vital, que é o malhador daqui da equipe do Replay, e ele já disse que comer inhame produz massa magra, é isso, Guto? Massa magra. Então eu sempre gosto de comprar meu inhamezinho, cozinho meu inhame, como com aquela costelinha de porco, olha, fica primeira de luxo, tá bom? Então faça como a galera do Barbalha, a galera também aqui do Replay, coma frutas, verduras e legumes da Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável, são mais de 30 anos com as melhores frutas, verduras e legumes do país. E a gente tem aqui na região do Cariri. Então aqui na tela tem um telefone, tem também o Instagram, segue lá no Instagram, Perboni Brasil Cariri, ó, Perboni_Brasil_Cariri, tá bom? Lembrando que a Perboni fica no Ceasa de Barbalha, Galpão 2, vai lá, fala com o nosso querido Val, tá bom? Deixa eu só fazer o registro aqui com a galera que está acompanhando a gente. O Ailton Alencar deixando aqui o boa noite, um abraço para o Ailton Alencar. Gilberto Santana também está por aqui, deixando boa noite dele. O Eloy Cordeiro também, a gente falou aqui, o pessoal perguntando sobre o julgamento do Icasa. Daqui a pouquinho a gente fala sobre essa questão do Icasa. Josivaldo Lucas Ferreira também deixando boa noite. Adriano Lima também está por aqui, perguntando, Icasa, ainda há chance de jogar a primeira divisão do Cearense próximo ano? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Professor Thalisson também está aqui com a gente. Inclusive aniversário esses dias, um abraço, professor, parabéns aí pelo aniversário. Hoje é aniversário do Plácido Ângeles, rapaz, que está sempre acompanhando a gente. Ele que já foi mordomo do Guarani, do Campo Grande, estava no Altos do Piauí, uma pessoa extremamente carismática, um abraço para ele. O Rafael Abrantes também está aqui com a gente, lá de Souza, da Paraíba,
Inclusive é diretor de futebol do Barbalha, né? Ajudou na montagem também da equipe este ano e está acompanhando a gente lá. João Preto, lá de Santa Catarina, Florianópolis, também está aqui com a gente, deixando boa noite dele. Ele disse: é com muita tristeza que eu vejo o fracasso desse nosso futebol caririense. Há 20 anos atrás tinha mais futebol, diz aqui o João Preto. Edson Júnior Rocha também aqui, falando aqui sobre essa questão. Cadê, rapaz? Sumiu aqui, de repente sumiu aqui a mensagem do Edson. Gabriel Fidelis, Pedro Jocélio, Robson Palácio, Christian Souza também por aqui deixando boa noite. Enfim, um abraço para essa turma toda que está acompanhando a gente. Levi Rodrigues também por aqui deixando boa noite. Ele que está no posto BR. Um abraço aí para o Levi Rodrigues, a galera toda acompanhando. Presidente, Barbalha 2023 vai ficar no grupo. Olha, o Barbalha pega só pedreira. Barbalha pega, se não me falha a memória, Fortaleza, Ferroviário, Pacajus, Iguatu e me lembro agora o quinto. Maracanã. Só pedreira que vai ter. Não. Barbalha joga com Maracanã. Ferroviário, Maracanã, Fortaleza, Pacajus e Guarani de Juazeiro. Ah, e Guarani. Iguatu está na chave do Barbalha. Então é isso mesmo. E Guarani de Juazeiro. Pronto. Então são 5 times que o Barbalha pega nessa Série A do Campeonato Cearense. Que é um regulamento, pessoal, mudou o regulamento. Até que, enfim, mudou o regulamento, Ceará e Fortaleza entram na primeira fase. Então, são 5 chaves, olha, são 5 em cada chave, enfrentam os chaves diferentes. Então, o grupo A enfrenta os times do chave B e da chave B enfrentando os times da chave A. Jogos apenas de ida, foi feito o sorteio. E aí, os 2 últimos de cada chave jogam quadrangular da morte, como diz, né? O quadrangular da morte, aqueles 2 últimos caem para a segunda divisão. Os outros vão passando de fase para um quadrangular final, não é isso? Tem um quadrangular final e para ver depois quem vai para a final. Enfim, acaba mudando o regulamento deste ano do Campeonato Cearense. E o Barbalha vai pegar o Fortaleza, pela primeira vez pode pegar um time grande, jogando aqui na região do Cariri. E aí uma pergunta que o torcedor já me pegou, presidente, e o estádio Lírio Calor Inaldão? Como é que está o Inaldão, já que a federação divulgou a tabela da primeira fase do campeonato, inclusive está lá no nosso Instagram, só que não colocou os locais de jogos, né? Ainda não confirmou. E aí o torcedor fica naquela dúvida. E o Barbalha vai poder jogar? Como é que está o Inaldão? Tem os laudos? Como é que está a realidade do Inaldão, presidente? Segundo o secretário de Esporte me falou que eles receberam um documento da Federação Cearense de Futebol, documento este que continha lá uma série de medidas que a gestão municipal deveria tomar para que o Inaldão tivesse condições de jogo. Tem os laudos para ter a liberação dos jogos. Porque aí faz-se as reformas, as intervenções necessárias, e aí com isso ele conseguiria os laudos. Hoje, o Inaldão não teria condição de ter os jogos no Inaldão. Se fosse hoje, começasse o Barbalha, teria que procurar outra praça esportiva para poder jogar. Então, ou seja, o município é quem vai ter que fazer essas intervenções. Tem um prazo que 1 mês e pouco, até porque o campeonato, pela tabela aqui, e aí se você quer ver, você pode entrar lá no nosso Instagram, República Tony Souza, tem a tabela lá, pelo menos a gente colocou a primeira fase inteira. O campeonato está previsto, lógico, é a tabela básica, sem o desmembramento que a federação vai fazer depois. Mas a primeira rodada está toda prevista para o dia 15 de janeiro, acho até que no desdobramento deve ter algum jogo para o dia 14, mas o Barbalha joga fora. Então, a primeira rodada, Atlético Cearense e Pacajus, Ferroviário e Barbalha, jogo lá no Elzi Cabral, mas nesse jogo ainda também tem a definição do local. Fortaleza e Iguatu, Guarani de Juazeiro e Ceará, Maracanã e Caucaia. É a primeira rodada. A segunda rodada tem Fortaleza e Caucaia, Iguatu e Guarani, Barbalha e Maracanã. Então a estreia do Barbalha jogando com o mando de campo é dia 25 de janeiro. Ceará e Pacajus, Ferroviário e Atlético Cearense. Apenas na terceira rodada o Barbalha joga contra o Fortaleza. Olha, a terceira rodada que está prevista para o dia 29 de janeiro, Barbalha e Fortaleza, Caucaia e Ferroviário, Ceará e Maracanã, Atlético Cearense e Guarani, Pacajus e Iguatu. Quarta rodada, dia 1º de fevereiro, a previsão, Caucaia e Guarani de Juazeiro, Ferroviário e Ceará, Fortaleza e Atlético Cearense, Maracanã e Iguatu, Pacajus e Barbalha. E a última rodada,
prevista para o dia 8 de fevereiro, Caucaia e Pacajus, Ceará e Fortaleza, Atlético Cearense e Maracanã, Guarani e Barbalha, Iguatu e Ferroviário. A pergunta que não quer calar, presidente, e eu vou dizer por quê. Porque o Barbalha, eu cheguei a dizer aqui uma vez, teve gente que não gostou, eu disse que o Barbalha passou pela primeira divisão e não deixou legado algum, porque nem conseguiu gerar emprego para o povo da cidade, porque quem tomou de conta do restaurante lá eram pessoas que não eram do município. Houve uma certa dificuldade para o pessoal que vende o espetinho, que vende a batatinha frita para entrar. Houve um problema lá na época, inclusive, teve gente reclamando que estavam cobrando caro demais, então acabou não tendo aquela expectativa de geração de emprego que se esperava na cidade. E o Barbalha não jogou com um time grande, que na época pegou o Ceará, inclusive o Barbalha fez um baita primeiro turno, ficou em primeiro lugar do primeiro turno naquela ocasião, que não tinha status de título, mas aí, como morreu o Sérgio Pinheiro, aí para fazer homenagem ao Sérgio Pinheiro se criou um troféu, tanto é que no regulamento não tinha, falando em campeão do primeiro turno, e aí, para fazer homenagem ao Sérgio Pinheiro, que tinha morrido há pouco tempo, comentarista esportivo da Rádio Verdes Mares, se criou um troféu, e aí o Barbalha acabou ficando com esse troféu com o nome do Sérgio Pinheiro, por ser primeiro colocado, e ganhou a vaga para a Copa do Brasil. Quando foi na segunda fase, que era para pegar o Ceará, colocaram o jogo para o Domingão, lá em Horizonte, região metropolitana de Fortaleza, a torcida ficou de cabeça inchada. Em 2020, o Barbalha poderia ter jogado também contra o Ceará, mas aí veio a pandemia. Aí tome lockdown, aí paralisa o campeonato. Os times acabaram liberando os jogadores que não tinham condição de ficar. Todo mundo fez isso. Barbalha fez isso, Crato fez isso e Casa também. Quando saiu do lockdown, lá vai montar o time rapidamente. Todo mundo teve dificuldade. E o Barbalha acabou fazendo uma parceria com um time da de Fortaleza, que eu não me lembro agora quem foi. União, pronto. União, que já foi de Brejo Santo, acabou a União fazendo essa parceria, que ia disputar a terceira divisão, fez essa parceria. Como os jogos eram de portões fechados, até por questão de economia, a diretoria deixou, faltavam acho que só 2 jogos, deixou os 2 jogos para acontecer em Fortaleza, que era de portões fechados. Mesmo que fosse aqui, não poderia jogar com apoio do torcedor, acabou tendo esse jogo contra o Ceará lá. Quando podia receber torcedor, quando podia fazer uma coisa diferente, era 2019, não fez. E aí eu lhe pergunto, presidente, existe alguma possibilidade da diretoria do Barbalha aceitar tirar esse jogo daqui da região? E eu digo da região porque, por exemplo, se não tiver condição por alguma coisa no Inaldão, hoje tem o Romeirão aqui. Mas ter alguma possibilidade da diretoria aceitar alguma proposta para levar esse jogo para Domingão, por exemplo, ou para Pacajus, tirar da região do Cariri e botar esse jogo contra o Fortaleza lá na região metropolitana da capital? Hoje não tem essa possibilidade, de jeito nenhum. Porque o nosso intuito é jogar em Barbalha. O estádio não tendo condição para suportar um jogo Barbalha e Fortaleza, mesmo porque a gente tem que ver o seguinte, mesmo que ele tenha condição de outros jogos, mas Barbalha e Fortaleza, a gente supõe que vai dar um bom público. Pode ser que a capacidade do Inaldão não suporte um provável público. Então, a gente teria que transferir esse jogo para o Juazeiro, aqui para o estádio, para o Romeirão. Aproveitar essa estrutura que o Romeirão hoje dispõe. Agora, para Fortaleza, isso nesse momento não existe essa possibilidade. Ninguém da diretoria pensa nisso, de jeito nenhum. Então, por exemplo, hoje se o Barbalha não jogasse com o Fortaleza no Inaldão, a via que a diretoria pensa é Romeirão. É o Romeirão, certeza absoluta. Inclusive, eu vi umas postagens do senhor, com alguns membros da diretoria, em uma reunião hoje com o Zacarias Silva, o administrador do Romeirão. É nessa linha? Porque, deixa eu dizer, que a gente tem que planejar as coisas. A gente, como eu falei, semana passada nós fizemos a reunião, e tem que planejar. Vamos supor que o estádio Inaldão não tenha condição de receber esse jogo. Então a gente já tem que se antever aos problemas e ir atrás, saber como é para jogar no Romeirão, porque a gente sabe que tem custos no Romeirão. Uma coisa é você jogar no Inaldão e ter um custo pequeno. E outra coisa é você jogar no Inaldão e ter um custo pequeno. E outra coisa é jogar no Romeirão e o custo ser maior. Então a gente já está se antevendo e indo atrás, saber quanto é que custa. Então, a ideia, na verdade, é saber o que precisa hoje para jogar no Romeirão. Não é nada definido, só para a gente estar... Já teve esse contato? Como foi essa conversa com o Zacarias? Passaram uma planilha para a gente, como todos aqueles detalhes, para que se a gente for jogar no Romeirão, a gente está
já sabendo, né? Compensa hoje levar Barbalha e Fortaleza para o Romeirão? Rapaz, eu sou muito otimista. Se não acontecer alguma coisa que prejudique, algum fator externo, por exemplo, chuva, essas coisas assim, eu acho que terá um bom público. Você pegar o Fortaleza, um time hoje que está ranqueado, o 7º melhor ranking do Brasil. Um time de Libertadores. Time de Libertadores, segundo ano consecutivo. Um time que nesse ano ganhou quase 70 milhões de reais só de prêmio. Quer dizer, a estrutura que o Fortaleza tem. O Fortaleza hoje é um time grande. É um time que está... Voltou para trás muito time grande, tradicional do futebol brasileiro. Um time que tem uma torcida grande aqui no Cariri. Então, eu acho que é um público que, se não acontecer nenhum fator externo que prejudique o espetáculo, eu tenho certeza que é casa show, é casa cheia. No Inaldão, como aqui no Romeirão. Fazer aqui um comentário. Você falou sobre o Neto, nosso marqueteiro, por sinal muito competente, como você já falou aí. Hoje nós já entramos em contato com ele e nós queremos, nós estamos forçando mesmo a barra para ele redirecionar o pedido de exoneração. Ei, vai renunciar. Renunciar. Nós estamos pressionando de forma fortíssima para ele voltar. Eu acredito que ele vai voltar. Pois é, eu cheguei a falar para ele, se faz falta ao time. Mandei a mensagem para ele. Inclusive, quando a gente colocou a matéria, a gente colocou lá no Instagram, do Replay, com o Tony Souza, que a gente colocou a postagem com a foto. Rapaz, e o pior foi que eu peguei uma foto, estiloso, rapaz, naquela foto ali, viu? Não estava aparecendo modelo lá, uma foto produzida que ele andou divulgando aí. Eu disse, rapaz, eu não vi essas fotos assim não. Mas aí, muita gente mandou mensagem para a gente, dirigentes, inclusive, de clubes, mandaram falando que iria fazer falta ao time do Barbalha por reconhecer como o Neto é um cara que, enfim, sempre foi atuante na diretoria, né? Assim como o Henderson, que a gente acompanha, o próprio Gilson Alves Feitosa, pessoas ligadas à diretoria sempre foram muito presentes, o Neto também se fez muito presente. Às vezes até exagerava na presença, né? Às vezes exagerava. É verdade. Mas sempre foi muito presente na diretoria. Eu torço muito para que ele retorne, porque a gente reconhece. Ele produzia mais adrenalina do que era necessário. É verdade. E aí, questão de formação de elenco, dá para dizer que algum jogador que estava na segundona permanece no time? Eu acredito que sim. Vamos conversar com eles. Tem jogadores já, empresários de jogadores já entraram em contato com a gente. Oferecendo o jogador, sabe? E eu digo, não, vamos aguardar agora essa semana de definição, vamos definir o técnico, e aí a gente vai trabalhar isso, a contratação de jogadores. Outra coisa, Tony, nós também estamos pensando em promoções. Nós vamos lançar o sócio-torcedor, que já está em... Acho que essa semana já deve sair aí a peça publicitária, para que o torcedor da Raposa ajude o time, né? Vai comprar lá seu título de sócio-torcedor e aí vai ter direito às entradas e a gente vai ver se faz mais alguma coisa para chamar o torcedor para comprar, adquirir esse sócio-torcedor. É importante. Já tem uma perspectiva de lançamento do sócio-torcedor? Como é que vai funcionar? Por exemplo, o torcedor vai pagar... tem alguma questão de valores, por exemplo, sei lá, 10, 20, 30, 50, 100 reais? Já estipularam alguma coisa? É isso que a gente está vendo, sabe? Porque a gente tem que fazer isso vendo a perspectiva do Barbalha no campeonato. Quantos jogos o Barbalha vai jogar no campeonato? Quantos jogos serão em casa? Tudo isso para a gente calcular um valor X que ele pague, que fique satisfeito e que compareça aos estádios. Entendeu? Pela tabela que a gente tem aqui, por exemplo, nessa primeira fase, o Barbalha só joga em casa a segunda rodada contra o Maracanã, a terceira rodada contra o Fortaleza. São 2 jogos apenas em casa e tem o último jogo contra o Guarani, que não é o mando de campo do Guarani, do Barbalha, mas aqui na região. Então, assim, são 2 jogos apenas em casa nessa primeira fase do Campeonato Cearense. Aí tem que ver a questão da segunda fase. Um torcedor aqui acabou mandando mensagem para mim, perguntando, Tony, como é que vai ser a fórmula de disputa da primeira divisão 2023? A primeira fase, serão formados 2 grupos, né, de 5 times cada, jogando uma chave contra a outra. Então a chave A enfrenta os times da chave B. Na segunda fase, que é as quartas de final, segundo e terceiro colocados se enfrentam no mesmo grupo em partida de ida e volta. Ao término dos confrontos, os vencedores, os duelos, estarão na semifinal. Ou seja, os primeiros
colocados de cada grupo já passam direto para a semifinal. Os segundo e terceiro colocados se enfrentam no grupo em partidas de ida e volta, então, no mesmo grupo. Na terceira fase, então, aqueles 2 primeiros colocados já vão esperar os classificados do confronto de segundo e terceiro, né, para jogar, duelar em jogos de ida e volta, tá bom? Que seria a fase semifinal, não é isso? Peraí, deixa eu ver aqui bem rapidinho. É isso mesmo. Os vencedores dos confrontos da fase anterior se juntam aos primeiros colocados e duelam em partidas de ida e volta. Os 2 melhores passam para a fase final. E as equipes classificadas disputam partida de ida e volta, o título de campeonato de campeão cearense de 2023. O quarto e quinto colocados dos grupos, eles jogarão um quadrangular do rebaixamento. Então, aqueles 2 últimos colocados acabam caindo. O campeonato tem início previsto para o dia 15 de janeiro e o término para o dia 9 de abril, né? Foi assim que foi divulgado o regulamento do Campeonato Cearense, segundo a Federação Cearense de Futebol. E aí eu pergunto, aí o presidente ou o próprio Henderson podem responder, uma pergunta que o torcedor quer saber. E o município, já conversaram com o prefeito doutor Guilherme, como é que está essa questão de um apoio da municipalidade, até porque nada divulga tanto o município como o futebol, e a gente viu que Barbalha ganhou destaque, não apenas estadual, mas até nacional, das vezes que o Barbalha, por exemplo, disputou a Copa do Brasil, foram 2 Copas do Brasil, uma contra o Cuiabá e outra contra o Operário. Eu lembro que contra o Cuiabá, o Barbalha podia pegar o Internacional de Porto Alegre se passasse de fase, e eu recebi ligação de companheiros de imprensa do Rio Grande do Sul querendo saber sobre o município de Barbalha, sobre o time de Barbalha, porque já havia essa possibilidade do Barbalha enfrentar o Internacional de Porto Alegre. Olha só como o futebol, de forma gratuita, divulga o município, né, através do futebol profissional. Sem contar os jogadores que saem do time e que vão para outros clubes e que acabam dizendo que, por exemplo, o Clebão, destaque no Ceará, saiu de onde? Saiu do Barbalha. Né? A gente teve vários jogadores aí que acabaram saindo daqui. Né? Divulga muito a marca, divulga a cidade, eu acho que isso é importante demais. E aí o prefeito, já conversaram com o prefeito já sobre esse apoio? Você falou a verdade, o futebol é uma forma de você divulgar suas marcas, divulgar o município, divulgar a gestão, e é fundamental essa parceria do clube de futebol da cidade com a gestão municipal. A gente tem que ser sincero e honesto. A gestão municipal de Barbalha, no primeiro ano, ajudou muito o Barbalha. Durante a Copa Fares Lopes, fez uma boa ajuda. No ano passado, ela deu uma ajuda que eu considero pequena para o campeonato da segunda divisão. E, nesse momento, até agora, nada. Não recebeu a diretoria do Barbalha e tudo indica que, se não mudar os humores, o humor do prefeito, com certeza ele não vai ajudar. Eu não sei porquê, eu não sei se ele não gosta de futebol e aí acha que também que as pessoas não devem gostar. Então não deveriam gostar. Mas... Não é um papagaio de pirata, não, fica no ouvido do prefeito, porque às vezes tem isso, porque o prefeito que apoiou na segunda divisão, apoiou na Taça Fares Lopes, né? E chegou, inclusive, a ir para jogos do clube lá no campo. E se não gostasse, não iria. Não tem nenhum papagaio de pirata falando besteira no ouvido do prefeito. O prefeito não pode até, porque tem essas coisas. Pode até tem uns baba também que prejudica. Pode até ter, mas deixa eu lhe dizer, eu acho que é um erro profundo, grande, e é falta de respeito com os desportistas barbalhenses, caso a administração municipal de Barbalha não apoie o clube da sua cidade numa primeira divisão, num campeonato tão importante que é o Campeonato Cearense hoje. Haja vista que a gente viu que, pelo menos, todos os prefeitos que eu conheço, desde que eu me tornei assim, como pessoal de gente, apoiou o futebol da Barbalha, desde o ex-prefeito Agimiro Sampaio apoiou o Barbalha, sejamos justos. Não, desde a fundação que foi Edmundo na época. O prefeito Zé Leite. Rômio, Zé Leite. Aí, no momento desse, o Barbalha na primeira divisão, jogando com os 2 times tradicionais, que vamos jogar na primeira fase contra o Ferroviário, time que já foi, se não me falha a memória, 10 vezes campeão cearense, inúmeras vezes vice. Vai jogar com Fortaleza, um time que está num patamar
altíssimo hoje, e a prefeitura não ajudar, eu acho que isso aqui, eu falo até em crime. Um crime contra o torcedor barbalhense. Eu acho que o prefeito ainda vai receber o Barbalha e vai ver como é importante ele ajudar o Barbalha. Como eu disse, se não ajudar, é um verdadeiro escárnio contra o torcedor barbalhense. Eu acredito que ele vai ajudar, mas até o momento não chegou com nada, nem receber a diretoria recebeu. Então acho que tem algum papagaio de pirata. Tomara que não tenha. E que se tiver, que esse papagaio de pirata não prejudique. O que eu acho que assim, que a gente tem que ver muito essa situação, porque, por exemplo, a gente observa muito o time do Barbalha. Por exemplo, o Barbalha começou em 2002, na época o prefeito era Edmundo. E Edmundo nunca foi muito ligado à questão de futebol, mesmo assim chegou junto e apoiou. Depois veio o Rômel, que foi o primeiro título do Barbalha em 2007, foi a 3ª divisão naquela ocasião. E eu achei pelo menos justo na época do Rômel, que o Rômel tinha uns diretores que ele não gostava na época, e disse, com o diretor X eu não apoio. Se mudar, eu apoio. Mudaram e ele apoiou, o time foi campeão. Depois veio o Zé Leite, que parecia também não gostar muito, tal, mas aí tinha um Jorge que era secretário de esporte, ele acabou chegando apoiando. Acho até que o Zé Leite não soube aproveitar bem o momento que o Barbalha teve, que foi campeão da Fares Lopes, vice-campeão cearense da Série C, por um ponto não subiu para a Série A em 2014. Eu acho até que o Zé Leite não soube aproveitar da forma devida. E depois houve até a ciumeira. Foi tão bom o esporte, o futebol do Barbalha naquela época, que o Jorge ganhou um destaque tão grande que teve nele com ciúme, achando que Jorge queria ser candidato a prefeito naquela época. Enfim, mas o Zé Leite chegou junto, apoiou e tudo mais. O Agemiro também apoiou, tanto é que o Barbalha acabou indo para a primeira, estava na 3ª divisão, foi para a Série B, foi para a Série A. Chegaram até a dizer que não tinha tido o repasse de dinheiro, mas teve o repasse, teve aditivo, sempre chegou muito junto. O Barbalha, inclusive, também foi para a Copa do Brasil na época do Zé Leite e na época do Agemiro e deu apoio. E agora com o Guilherme, que a informação que a gente tinha é que o Guilherme apoiou na 2ª divisão, apoiou na Fares Lopes, então eu não vejo sentido. Então, assim, para alguém que não gosta de futebol, se já apoiou, alguma coisa está errada. Se agora não está recebendo, ou tem essa possibilidade de não apoiar, tem alguém por trás fazendo moído. É o que eu acredito. Então, assim, eu acho que o prefeito vai apoiar, vai receber vocês. Faça o seguinte, se você acha que tem um baba, tem um papagaio de pirata que está prejudicando, prefeito, eu queria conversar só com o senhor. Pronto. Doutor Guilherme, eu queria conversar com o senhor, bota o baba aí para poder ficar fora, porque tem os baba que atrapalham. Aliás, na política não tem coisa que mais atrapalha do que os baba. Os babas são coisas que atrapalham. E parece que todo político tem. Não vai ser o doutor Guilherme que não vai ter, né? Então vai ter. Doutor Guilherme, chega aqui junto com o pessoal, escute o pessoal, vá sozinho, escutar, tira os babas. Se for para escutar alguém, vá com o secretário, vá com a primeira-dama, que também chega lá e apoia. Eu tenho certeza que também apoia, até porque já vi ela na Copa Replay que a gente esteve lá organizando junto com a secretária de esporte. O doutor Guilherme esteve lá com a doutora Catiane, primeira-dama, incentivando, apoiando. Então, se apoiou antes, se de repente quer apoiar agora, é porque tem alguém. Então, você fala o seguinte, peça só o prefeito para lá e tira os barbas de perto, viu? Ô, Tony... Porque tem um barbinha também que não está muito interessado que o Barbalha dê certo. Rapaz, sempre tem na política, né? Esse tipo de gente que interfere negativamente nas gestões, em todos os níveis de poder. Eu acho o seguinte, que a gente, falando aí do apoio, a gente sabe que o orçamento eu considero como um guarda-chuva. O guarda-chuva tem que proteger todos os setores de uma gestão. E o esporte tem que ser protegido, tem que ser apoiado. Então, eu penso dessa forma. Eu acho que o prefeito tem que pensar dessa forma. O esporte mexe com muita gente, muitas pessoas gostam do esporte, principalmente do futebol. Então, eu acho que, como eu disse, se não apoiar, é um verdadeiro escárnio, é uma verdadeira irresponsabilidade com o povo da Barbalha, com o torcedor do Barbalha. Eu vou fazer justiça aqui, que eu não falei ainda, foi do nosso diretor de futebol, Rafael Abrantes. Que a gente tem que... O mérito, quando você consegue, um clube, uma instituição consegue um objetivo, o mérito tem que ser dividido para todo mundo. No futebol não é diferente. Então a gente tem que... todos os diretores participaram desse acesso do Barbalha, muitos torcedores ajudaram o Barbalha. Eu estou falando aqui, agora quero também prestar aqui, falar do nosso amigo Rafael Abrantes, que estou vendo aqui ele
mandando algumas mensagens aqui, está acompanhando o programa. Já foi diretor do Souza, da Paraíba. Do Souza. Enfim. É um cara de fundamental importância, teve uma fundamental importância no acesso do Barbalha, e está tendo agora também nesse anteprojeto que nós elaboramos agora, que com certeza iremos implementar na primeira divisão. Agora, então, o Rafael Abrantes é uma peça-chave nesse projeto do Barbalha para 2023. A gente estava falando sobre o negócio da Icanete, né? O pessoal aqui começa a Icanete, vamos sentir falta dele mesmo, referente ao Franco Neto. É preciso intervir. Franco Neto realmente vestiu a blusa do Barbalha Futebol Clube. Fala aqui. Felisberto da Fonseca, grande Fonseca, disse aqui, prestigiando, parabenizar essa diretoria, abraço. Cadê aqui? Abraço ao amigão Lourão, ao Wesley mandando um abraço no amigo Remison. Está aqui o nosso querido Fonseca assistindo ao lado do filho. Fonseca foi o primeiro técnico do Barbalha Futebol Clube e também foi o primeiro técnico do futebol profissional do Crato. Ele foi técnico lá da Portuguesa do Crato, lá no início dos anos 90, trabalhou no Guarani, trabalhou também no time do Icasa. Nosso querido Fonseca, como preparador físico, como técnico, tem história no futebol profissional aqui da nossa região. Raimundão se destacou em Juazeiro do Norte apoiando o futebol, todo mundo lembra isso, né? E já botaram em cima de Santana, porque Santana não deu o mesmo apoio que Raimundo. Foi uma sombra que Santana teve, porque o pessoal queria que Santana desse o mesmo apoio ao futebol profissional que o Raimundão teve. Até hoje se fala e os clubes são agradecidos e as torcidas são agradecidas ao apoio que o Raimundão deu. Né? O Kleber Lavô, como é que o Kleber Lavô conseguiu na política ganhar notoriedade, ganhou várias eleições? Foi apoiando o futebol. Vamos aqui, bem pertinho. Eugênio Rabelo, como foi que se tornou deputado federal? Depois que virou presidente do Ceará. Como foi que o Evandro Leitão entrou na política? Popularidade por quê? Porque foi presidente do Ceará. André Figueiredo, popularidade, entrou na política. Sabe como? Era diretor lá do Ceará. Eduardo Girão, popularidade, virou senador. Como foi que ele ganhou a popularidade? Presidente do Fortaleza. Então não me venha dizer que futebol profissional não dá popularidade. Dá popularidade, dá destaque, é geração de emprego, é divulgar o município, tem várias, inúmeras situações extremamente positivas para o gestor, para o político e para o município. Então, apoiar o futebol profissional é importante. Não diga que assim, vai chegar e bancar de tudo. Não, a diretoria tem que trabalhar e ir atrás das empresas também. Agora, dá o apoio, dá até o apoio moral, porque quem não lembra de Samuel Araripe no Crato, que viajava com o time do Crato Esporte Clube para jogos quando era fora, em jogo em Sobral, jogo em Fortaleza, e o Samuel às vezes viajava, né? João Hilário, por exemplo, que à época não era futebol profissional, mas nos intermunicipais dava apoio ao time do Barbalha. Rômulo Feijó, quantas vezes Rômulo Feijó às vezes se arrependia, chegava no Inaldão, no vestiário com os caras e dizia, olha, eu vou dar 7 mil de bicho. Quando terminava, cadê o... Ele disse, bicho, rapaz, os homens ganharam. E aí lá vai atrás do bicho para dar. O próprio Zé Leite, que não gostava muito de futebol, Zé Leite não gostava não, mas chegava junto, ainda teve de vez em quando para ir lá para o estádio. Está entendendo? Então assim, eu não vejo motivo, eu acho que o prefeito Dr. Guilherme, como já apoiou, vai apoiar sim. É o que eu digo, às vezes tem um papagaio de pirata que fica aqui no ouvido, alguém dizendo, não vale a pena, vale a pena, prefeito, vale a pena. Receba o pessoal do Barbalha e o senhor é gente boa demais, conheço há mais de 20 anos, sei da sua disponibilidade, sei o quanto o senhor gosta de divulgar as coisas da terra, do município de Barbalha. Se o senhor gostava antes, quando não era nem político, imagine agora sendo prefeito. Se alguém está botando no corpo do seu ouvido, diga assim, olha, dê licença aqui que eu vou pensar de outra forma. E aí divulgue as coisas da Barbalha, que eu acho que seria importante, é importante demais para o município, para a geração de emprego. E como a gente tem uma garotada lá para começar, tem um Jordan lá, aquele menino, neto de Geraldo Doceiro, zagueiro, jovem talento, próprio Romário, tem uma turma boa aqui da cidade, o Charles, enfim, tantos jogadores, o França, o João Neto, enfim, vários atletas lá que eu estou citando aqui alguns, e jogadores amadores. Já chegou a ver o Campeonato Barbarense, presidente e Henderson? Dá para aproveitar jogadores do Campeonato Barbarense? Já viram essa situação também? É uma das coisas que a gente... Nós até marcamos uma seletiva para esse final de semana, mas devido às condições do estádio, gramado, essas coisas, a gente está adiando. Mas é um instrumento que nós iremos usar para a formação do elenco. Nós tínhamos marcado
uma seletiva para garotos de 16 a 22 anos, e aí a gente ia selecionar alguns garotos que poderiam fazer parte do elenco do Barbalha para 2023. Tony, você disse aí que citou várias personalidades que, devido à popularidade que conseguiram no esporte, conseguiram cargos públicos. Importantes. Eu quero lhe dizer que se o prefeito tiver com medo de eu achar que eu vou me tornar forte demais, e querer ser candidato a prefeito, ele pode ficar tranquilo que eu não tenho essa pretensão, não. Ajuda. A prefeitura dele é lá em Alberto, prefeito. Quer fazer negociação? Pode ficar tranquilo. Lá no sábado, no bar de Alberto, tá certinho. Pode ficar tranquilo que eu não tenho essa pretensão, não. Apesar de gostar muito de política, que ser vice-presidente de um partido político, vice-presidente do PT de Barbalha, mas eu não tenho essa pretensão, não. Então, prefeito, se você estiver pensando nisso, no que Tony falou, e estiver preocupado com o que Tony falou, esqueça. Não, estou brincando. Sai para quebrar o gelo um pouco mas aqui. Mas eu tenho certeza que ele vai receber vocês. Agora, faça o que eu estou lhe dizendo. Se ele for, quando for receber, prefeito, vamos conversar aqui o senhor. Quem é que vai participar do negócio? O secretário fulano tal, é quem vai ajudar? Se tem um que você vê que atrapalha, quem atrapalha é Tony. Prefeito, eu não queria que Tony participasse, não. Pronto, é simples. Joga limpo, tá entendendo? Porque também você não é obrigado a estar com todo mundo, não. Papagaio de pirata só atrapalha, não adianta não. Henderson, tem gente perguntando aqui, inclusive, deixa eu ver quem foi que perguntou, não lembro agora aqui. Tanta gente aqui mandando mensagem. Daqui a pouco eu vou falar do Em Casa, viu, moçada? Deixa eu me ver quem foi. Sumiu aqui, rapaz. Teve aqui uma pessoa que perguntou sobre a questão só dos salários. Como falou o presidente aqui, então vocês pensam em pagar o salário do pessoal que está na segunda divisão antes da pré-temporada deste ano. Estão trabalhando para isso. Isso, essa é a ideia e o planejamento, né, para que isso seja sanado até o início da primeira divisão. Enfim, a diretoria tem trabalhado todos os dias, não tem medido esforços para que isso seja solucionado o mais rápido possível. Quero agradecer aqui o Henderson e o presidente aqui, o José Ayrton Coelho, o Lourão, como a gente já conhece de muito tempo. Desejar boa sorte aqui a vocês, toda a diretoria do Barbalha. Convenço o Neto a renunciar da renúncia, ele é um cara importante, com certeza, de estar junto com vocês, com o Gilson Alves Feitosa, enfim, com todos os membros da diretoria, a Secretaria de Esporte, o próprio Moacir, o Jonas, que eu já ouvi dizer que agora em janeiro pode haver uma troca, né? O Jonas pode ir para titular, o Moacir para adjunto, enfim, mas independente de quem seja o secretário, acho que a secretaria é importante nesse papel também de parceria com o time do Barbalha, e a gente deseja boa sorte. Henderson, você que é o homem da caneta do financeiro, viu? Deus lhe abençoe e arrume dinheiro para esse time, que é para fortalecer essa raposa caririense, para a gente ter o time participando bem, viu, Henderson? Amém, e mandar um abraço aqui para nosso vice-presidente Tafarel, que está nos assistindo, Rafael Abrantes, e um alô também para o time do Everest, né? Time da primeira divisão do Barbalhense. Quem sabe a gente não cata umas peças bacanas aí para o Barbalha na primeira divisão. Tá certo, né? Vai atrás do Buriti Baixo, que eu vi que o Buriti Baixo meteu 7, rapaz. Acaba de ligar pra mim, quer jogar não? Isso não deixa de jeito aí, tá bom. Presidente, tranquilize-se, presidente. Tenha calma, viu? Que o prefeito vai receber o senhor, toda a sua diretoria e vai apoiar essa raposa caririense. Agradecer aqui o espaço cedido para o Barbalha. Não, eu acredito que o prefeito Guilherme, ele vai... Bota o microfone na direção. Eu acredito que o prefeito Guilherme vai apoiar o Barbalha. Mas mesmo que não apoie, deixa eu lhe dizer um negócio a você. Nós vamos participar do Campeonato Cearense e vamos fazer uma boa campanha. Porque quando você faz a coisa com seriedade e tem credibilidade, as coisas acontecem positivamente. Eu vou contar um fato aqui. No campeonato, nós passamos por boas. Só quem sabe o que foi o Barbalha, a verdadeira epopeia que foi o Barbalha na segunda divisão, foi quem estava lá pertinho. Vou lhe dizer um fato que aconteceu aqui no último jogo do Barbalha, no jogo do acesso. Nós, até 3, 4 horas da tarde, nós não tínhamos R$1 para poder viajar. E Neto e o Reno se preocupados, eu digo, rapaz, deu tudo certo agora, vai aparecer uma forma. E de uma hora para outra, o horizonte se abriu e apareceram todos os recursos necessários que a gente... necessário para a gente viajar e poder
ganhar aquele jogo e ter o acesso. Então, as dificuldades aparecem, mas a gente consegue passar as dificuldades, atravessar as dificuldades. E eu vou lhe dizer com todo dizendo, com o apoio do prefeito ou sem o apoio do prefeito, o Barbalha vai participar da segunda divisão, da primeira divisão, e vai fazer uma excelente campanha. Entendeu? Porque quando o trabalho é sério e com credibilidade, como nós temos em Barbalha, as coisas acontecem. Tivemos problema na segunda divisão, estamos devendo o último mês de salário, estamos. Mas eu garanto que nós iremos pagar todos os jogadores, porque eu sou trabalhador, ele é trabalhador, você é trabalhador, e a gente merece receber nossos salários. E o Barbalha está em falta com esses jogadores, mas nós iremos cumprir com essa questão. E vamos também cumprir também com as próximas compromissos que nós faremos com os próximos jogadores do Barbalha que irão compor o elenco do Campeonato 2023. Então eu agradeço a todos os... Como é que chama? Os internautas. Os internautas que estão nos assistindo e que podem terem certeza que o Barbalha vai participar com a equipe forte. E a federação vai dar uma força? Você vai fazer uma médiazinha, nada com o Mauro Carmelli aí, vem com a camisa da federação e tudo. Rapaz, o Mauro Carmelli vai dar nem uma forcinha, rapaz, para esse time do Barbalha. Rapaz, o presidente... Mauro Carmelli, presidente, vamos fazer uma médiazinha aqui. Sejamos justos e honestos. O presidente da federação ajuda bastante os clubes. Na primeira divisão, na segunda divisão ajudou o Barbalha. E como vai ajudar também esse ano, com certeza. Ótimo. Próximo ano. Tem que ser. Também tem uns papagaizinhos de pirata dentro da federação, viu? Não é só na prefeitura de Barbalha, não. Na federação também tem. Gente, estamos aqui com o presidente do Barbalha, o José Ayrton Coelho, o Lourão, e também o nosso querido Renerson Gomes, diretor financeiro da Raposa Caririense. Daqui a pouco a gente lê algumas mensagens da galera que está deixando aqui com a gente. Daqui a pouquinho vamos falar também sobre a questão do Icasa. Rony vai participar com a gente aqui, lateral direito do Verdão do Cariri, que vai passar por uma cirurgia amanhã, tá bom? E a gente vai falar sobre o Replay na Copa, o podcast que começamos na semana passada, e tem duas figuras ilustres que vão participar conosco na próxima quarta-feira, véspera do jogo do Brasil na Copa do Mundo lá do Catar. A gente vai trazer esses detalhes daqui a pouquinho, se inscreve aqui no YouTube, segue a gente lá no Instagram, Replay tá no ar nesta segunda-feira, super bacana, ainda tem muita coisa para rolar aqui. Fica com a gente. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais. E olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês. Bom, vamos aqui rapidinho aqui registrar aqui algumas mensagens, a galera mandando mensagem. Anderson Cachorrão, abraço, Cachorrão. Cachorrão, rapaz, tá um homem do acesso, né? Ele já subiu com o Barbalha, já subiu com o Campo Grande, subiu agora com o Belo Jardim lá no Campeonato Pernambucano. Tava ele e o Sejão. Lembra do Sejão, aquele goleiro que teve no Barbalha, acho que em 2019? Pois é, rapaz, grande Cachorrão estava por lá. Romário também estava por lá. Não, Romário estava no outro time, mas também está acompanhando aqui a gente. Deixa eu ver quem mais aqui. Adriano Lima. Adriano Lima disse que aqui no Ceará só tem 3 estádios bons. Arena Castelão, Arena Romeirão e Presidente Vargas. Aí o professor Tarcísio Domingão também é bom, mas é longe daqui, não serve para nós. Para nós é o Romeirão. Inaldão, Mirandão, o Romeirão. Não dá para jogar, tem que jogar por aqui. O negócio tá levando Fortaleza para jogar lá fora. Não aguento mais esse negócio de botar jogo lá para fora.
Deixa eu ver quem mais aqui. Tasso Magro, grande Tasso Magro, um abraço. Nosso querido Tasso Magro deixando boa noite aqui também pra gente. Deixa eu me ver aqui mais. O Matheus também está aqui com a gente. E se não botar uma equipe forte, vai cair novamente, diz aqui o Matheus. Deixa eu ver aqui, a Lambida também está aqui falando dos salários. O pessoal também falou aqui referente aos salários. Edson Alves também está com a gente, um abraço. Tá bom aqui? Deixa eu me ver aqui. Replay na Copa, vai ter de novo o podcast. Convido Henrique Vidal e Shirley McLaren, diz aqui o Edson Alves. Falo já sobre o replay na Copa, Edson Alves. Você vai gostar, então. Essa galera é fogo, viu, meu amigo? Cleiton Monte também está por aqui. Deixa eu ver quem mais aqui. O menino aqui, o Matheus, está dizendo para chamar o Alan Vitor, que ele joga muito. Está falando aqui ele. Deixa eu ver quem mais. O Cearense 2023 está batendo na porta, Tony. Que os diretores do Romeirão viabilizem os custos para ter todos os clubes jogando para movimentar aquele monumento histórico. Seria bacana, né? A gente ver aí os times aqui da região todos jogando no Romeirão. Seria muito, muito legal mesmo. Deixa eu me ver aqui. Barbalha vai disputar no Inaldão ou Romeirão? Pergunta aqui o Adriano Lima. O presidente falou aqui agora, né? Vai ter que passar por uma reforma aí o Inaldão através da prefeitura, mas já está vendo a possibilidade também de como jogar no Romeirão, já que Barbalha e Fortaleza pode também ser no Romeirão devido à capacidade, estrutura, etc. Vamos aguardar para ver o que é que vai acontecer, tá bom? Eloy Cordeiro também está por aqui, tá certo? Cadê aqui, rapaz? Tony, abre o link aí ao vivo com o Delton Sá, direto do Catar. Boa ideia, Edson. Quem sabe a gente não pode fazer isso aí também. Nosso querido Delton Sá e Mário Kempis, os únicos jornalistas cearenses que viajaram para a Copa do Mundo para trabalhar. Aproveita aqui para abraçar os dois e dizer que estão representando muito bem a gente. Antônio Vicente também deixando aqui o boa noite. Abraço para essa turma toda. Daqui a pouco o Rony vai participar aqui com a gente, lateral do Verdão do Cariri. Ele fala sobre o momento dele aqui na equipe icasiana. Gente, sexta-feira da semana passada, nós começamos o podcast Replay na Copa. Exatamente para falar sobre Copa do Mundo, sobre vários assuntos, seleção brasileira, repercutir os clubes. E a Copa começou no último domingo, né? Já teve o Catar levando sapeca aí do Equador, 2-0, poderia ser mais, é bem verdade, né? E hoje já tivemos 3 jogos, inclusive com a goleada aí da Inglaterra, meteu 6, o time da Holanda venceu 2-0. Jogo bom também agora, finalzinho da tarde, Estados Unidos e País de Gales. E a gente repercutiu muita coisa. No primeiro podcast Replay na Copa, nós tivemos o Fabiano Rodrigues com o João Filho, que estiveram participando conosco, né? E aí a gente tem alguns recortes, alguns recortes de assuntos que foram debatidos com a gente, por nós lá no podcast Replay na Copa. Veja aí alguns desses recortes que a gente acabou trazendo aqui para você sentir o clima do que foi, inclusive está salvo aqui no YouTube, você pode assistir depois. Replay na Copa, a primeira edição, onde estivemos lá ao lado de Fabiano Rodrigues e também do nosso querido e polêmico João Filho. Olha aí. Falar dessa situação aí de mudança, o Felipe Coutinho, que jogava no Vasco e que foi contratado para a Inter, é outro Felipe Coutinho que está vendo hoje. Ele mudou muito de posição. Se o Felipe Coutinho não se machucasse, ele ia? Eu acho que ele iria. No lugar do Everton Ribeiro. No lugar do Everton Ribeiro. Eu acho que ele iria. E sabe qual a outra questão? Mesmo ele não estando 100%, porque ele entra naquela da família Tite. Eu acho que eu ia falar isso. Só se fosse pela coerência do Tite. Se ele tivesse 100%, era indiscutível. Mas ele não estando, eu acho que ele entra nessa família. Pela bola atual do último ano, ano e meio, o Everton Ribeiro está à frente. Está à frente. O problema é que ele é um cara de confiança do Tite. Então eu acho que ele estaria por conta dessa situação. Fez uma baita Copa, em dados momentos até melhor do que a do Neymar. Na Copa 2018, mas de lá para cá não repetiu em lugar nenhum onde passou. As contusões acabaram também atrapalhando. Acho que a escolha errada também daquela caiu muito. Foi complicado. João Filho, o Brasil vai até quando? Qual é a fase que o Brasil vai na Copa do Mundo? Na minha opinião, se ele muito chegar, ele chega nas quartas. Esse é o João Filho que eu conheço. Esse aqui. Se muito chegar, meu filho. Se muito chegar, ele chega nas quartas. Muito chegar. Nas quartas de final. Ele parou nas quartas em 18, né? Pronto. Vai chegar aí. Aí eu vou lhe perguntar, você está no seu análise otimista? Otimista. Quarta de final do Brasil. Pessimista, o Brasil não passa na primeira fase, então. Não. Passa em segundo. Se ele não vencer os 3 jogos da primeira fase, tem que ter vergonha. Que isso, João?
A chave é de João Filho. Não, tem que vencer os 3 jogos da primeira fase. João Filho, a chave é difícil, João Filho. Não, chave difícil com Sérvia, Suíça e Camarões. Cara, você tá vendo a camisa, olha os times. Pelo amor de Deus. Aqui, João Filho. É pra passar com os pés nas costas. Deixa eu fazer igual meu amigo Marco me ensinou, João Filho. Mas Você pra tem mim, certeza, João Filho? é pra classificar. Não, pra classificar eu também acho. Se derrapar na primeira fase... Eu também acho que o Brasil ganha os 3 jogos, mas são 3 jogos, sente os 2 primeiros, muito difíceis. A estreia é muito complicada. O Brasil vai até muito quando? bom. Até onde, Fabiano? O Brasil vai à final. Vai à final? Vai à final. Pode não ser campeão, mas vai à final. Vai pra final. Então, quem é que vai ser campeão, João Filho? Pra mim vai ser a França. A França. É a grande favorita. Pra mim vai conquistar o bicampeonato. E o Brasil, se muito chegar às quartas. Se muito chegar. Quem é o craque da Copa? Quem vai ser o craque da Copa? Mbappé. Mbappé. Tá vendo aí? E você, Fabiano? Menino Ney, claro. Só presta assim, a resenha só presta boa. Você acha que o Rafinha ainda é protagonista no Barcelona? Não, mas ele começou muito bem, né? Realmente teve uma queda grande, mas eu não citei os protagonistas, mas acho que jogar com o Lewandowski é fácil, né? Existem protagonistas. O Rafinha, de fato, teve uma queda, né, no Barcelona, mas começou muito bem a temporada. Aquele início do Barcelona no espanhol também, liderando, né? Ele era protagonista, junto com o Lewandowski ali. Depois caiu, mas assim, na sombra dele tem o Antony, que foi pro Manchester, ele tá realmente muito bem. Então, assim, é o que eu falo. Ninguém vai poder se acomodar nessa seleção, porque tem muitos bons jogadores em todos os setores. É verdade. Eu não joguei com o Lewandowski, mas joguei com o Jaildo, então eu era artilheiro direto. Pra mim tá num nível melhor do que o Lewandowski, viu, Jaildo? O Jaildo era meia, você seria o Lewandowski, exatamente, né? O centroavante. O Jaildo seria o Lucas Paquetá, com muito mais qualidade que o Paquetá, o Jaildo, diga-se de passagem. Lógico, nunca vi já errar um passe na minha vida, nunca vi. Eu comparando as devidas proporções... Nem andando de ônibus ele errava o passe, ele passava, Era um negócio perfeito, demais. Grande Jaildo, jogava demais. Jogava não, joga, que é de vez em quando não morreu, né? Pois é, ainda tá batendo a bolinha com a gente. Bom, deu para sentir aí o clima, né, da galera. A resenha realmente foi muito boa na última sexta-feira no podcast Replay na Copa. Inclusive agradecer aos amigos Henrique, ao Dr. Rafael Xenofonte, por terem também liberado lá o estúdio lá do Conta Podcast, que já é todo montado realmente para o podcast. E já vinham me convidando há muito tempo para a gente colocar lá esse podcast, até que a gente resolveu começar na última sexta-feira, véspera aí do início da Copa do Mundo. Nesse momento da Copa do Mundo, a nossa ideia é estar fazendo o replay da Copa realmente, né? Falando sobre a Copa do Mundo, sobre a seleção brasileira, sobre os clubes que estão jogando, enfim, coisas envolvidas referente à Copa do Catar. Depois aí a gente pensa se a gente vai continuar com o podcast, ver a aceitação do pessoal, tem muita gente querendo que a gente continue, enfim, a gente vai ver essa situação, porque eu gostaria mesmo realmente de ficar por aqui, tá bom? Inclusive eu convidei aqui para o programa Replay hoje, rapaz, nosso querido Roberto Baiano, né, lateral Roberto Baiano, que está passando por problemas de saúde, né, problema de tireoide aí, mas boa recuperação para o nosso querido Roberto Baiano, espero que ele possa se recuperar logo, para vir aqui, porque eu quero muito o nosso querido Roberto Baiano aqui, lateral que se destacou com a camisa do Icasa, com a camisa do Guarani, com o Barbalha também, né? Só para citar alguns times aqui da região. Acho que ele passou também pelo Crato, é um cara, um grande cidadão e jogava muita bola. Jogou no futebol do Piauí, da Paraíba, enfim. Nosso querido Roberto Baiano, um abraço para o Roberto Baiano que está aqui com a gente, tá bom? Olha, a gente... inclusive trouxe aqui os podcasts, né, alguns recortes do podcast, lembrando que na próxima quarta-feira, se Deus quiser, estaremos com a segunda edição do Replay da Copa, e o podcast Replay da Copa terá Fabiano Rodrigues novamente, né, que se disponibilizou estar com a gente aí, sempre que ele tivesse livre ele iria, ele gosta muito de falar sobre Copa do Mundo, e nós teremos uma presença dupla, né, além do Fabiano, duas pessoas em uma só. Henrique Vidal e Shirley McLaren, que tal? Aí eu não sei se a gente chama mais Shirley ou mais Henrique, enfim. Henrique Vidal, nosso querido Henrique Vidal, radialista, humorista, que tem também a personagem Shirley McLaren, entre outros tantos personagens, ele que é humorista. Você prefere a Shirley? O personagem é o Henrique, Tá vendo aí, Henrique Vidal? Tá aqui o Gu dizendo que o Henrique é a personagem, a pessoa é a Shirley. Bom, o Henrique confirmou, vai estar com a gente na quarta-feira, juntamente com o Fabiano Rodrigues.
no podcast, aliás, da Replay na Copa, o nosso podcast. Na próxima quarta-feira, a gente começando pontualmente, 8 da noite, tá certo? Ali um bate-papo bacana e você pode participar, mandar mensagem aí através aqui do YouTube. Então você manda sua mensagem, fica à vontade, a gente vai ter um prazer enorme de poder também repercutir a sua opinião, assim como fizemos na última sexta-feira. Então a gente vai fazer na próxima quarta-feira, tá? Mandar um abraço aqui para Marília da Icanete, Roberto Baiano aqui vendo agora, mandou mensagem também aqui para a gente, o Russo, volante do time, passou pelo time do Barbalha, muito bom volante, diga-se passagem, acabou perguntando aqui sobre a questão do salário, mas a gente já tinha perguntado também aqui ao presidente da Raposa Caririense, o Lourão, né? Enfim. Então, galera, é só trazer aqui que nós estamos com esse Replay na Copa, esse projeto que a gente está trazendo aqui também para a galera, aqui no YouTube. Depois você pode acessar aqui, tá bom? Você pode botar no YouTube e botar ali, Replay na Copa, que vai entrar direto no vídeo da primeira edição e você pode assistir todo o podcast. Foi muito legal, com muito humor e muita informação nesse bate-papo legal que tivemos com o Fabiano Rodrigues e nosso querido João Filho, tá bom? Leandro Alves está dizendo, o Brasil vai ganhar essa Copa, diz aqui o Leandro. Deixa eu ver aqui. O Edson disse aqui que chutou, mas por coincidência, viu, Edson? Você chutou certo. A gente já tinha convidado aqui o Henrique Vidal. João Filho só entende do Palmeiras dele, que vai se acabar sem Mundial. Não tire onda não, Leandro Alves. Que é isso, rapaz. Se muito for, é para as quartas. Bye, João Filho, kkk, nosso querido professor Thalisson. Sou brasileiro, porém acho que quem vai levar a Copa será a Argentina, diz o Adriano Lima. Estou igual o mesmo pensamento do homem. Brasil não passa das quartas de final, time pipoqueiro, diz aqui o Adriano Lima. Giliásio Menezes, será que o Suarez vai montar um time competitivo? O Suarez que deve, até mandei a mensagem aqui para saber se já teve a confirmação, porque deve estar acontecendo nesse momento uma reunião do Guarani para oficializar, né, Suarez Leite Machado como presidente do Guarani, de olho aí na Série A do Campeonato Cearense do ano que vem. O Suarez que já foi presidente no passado do time do Guarani. Aliás, o Suarez é para entrar no Guinness Book, a pessoa que mais foi presidente de time de futebol profissional no mundo. O Suarez já foi presidente do Jardim, do Guarani, do Campo Grande, do Icasa, do Barbalha, do Crato 6, se eu não me engano, Flamengo do Arco Verde 7, não lembro se teve mais outro, mas é por aí. Então o Suarez já passou, com certeza, aquele que mais foi presidente de um time de futebol profissional, Suarez Leite Machado, e que pode voltar para o Leão do Mercado. Boa sorte aí para o nosso querido Suarez. Tem mais algum vídeo aí do podcast? Oi? Só foram 3? Então tá bom. Então deixa aqui o gostinho pra galera. Quarta-feira, tá bom, pessoal? Podcast Replay na Copa, segunda edição. A gente vai estar com o Fabiano Rodrigues e também com o nosso querido Henrique Vidal. Daqui a pouquinho a gente vai para um rápido intervalo, rapidinho a gente volta com o Rony. Vamos falar sobre casa, tabela não, os grupos, né, da Copa do Nordeste. Tá certo? Daqui a pouquinho, a gente trazendo aqui a reta final e tem notícias do Verdão do Cariri. E o pessoal perguntando, e o Icasa, tem chance de jogar a primeira divisão do Campeonato Cearense ainda? Como é que está a questão do julgamento? Daqui a pouquinho eu trago essa informação para você. Aproveita, não está inscrito? Se inscreve aqui no canal, dá a tua curtida, deixa o teu like, compartilha com a galera, avisa que o replay já está no ar, ó. Já está há um tempinho, tá bom? E se inscreve também lá no Instagram, Replay com Tony Souza. Aqui no YouTube, aciona o sininho que você sempre é comunicado quando tivermos uma nova postagem, tá bom? A gente volta já, é rapidinho, 1 minuto e meio, bem ligeirinho. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais e olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente.
aulas de alongamento, fit dance, treino hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês. Deixa eu falar para você da Perboni Brasil. São 30 anos com as melhores frutas, verduras e legumes do país. E a gente já conta há alguns anos com a Perboni Brasil aqui na região do Cariri. Aqui na tela você tem o telefone e também tem o Instagram. Você pode seguir lá no Instagram a Perboni Brasil, tá certo? Com Perboni _Brasil _Cariri. Aproveita. Perboni Brasil sempre tem muita coisa bacana para você, frutas, verduras, legumes, os melhores preços. Você que é comerciante, não perca tempo. Vá na Perboni Brasil. Fica ali no Ceasa de Barbalha, Galpão 2, ali na Avenida Leão Sampaio, né? Rodovia que liga o município de Barbalha com o município de Juazeiro do Norte. Então você é comerciante, tem a sua bodega, tem o seu comércio, tem ali seu mercantil, seu sacolão. Não pense duas vezes. Vá na Perboni Brasil que você vai oferecer um mix de nacional e importado, os melhores produtos com os melhores preços. Você ainda vai adquirir com a qualidade no atendimento, muita coisa bacana na Perboni Brasil. Repito, fruto de uma geração saudável, Perboni Brasil, são 30 anos de experiência com as melhores frutas, verduras e legumes. Eu estava olhando aqui agora o Instagram do Perboni Brasil e lá está falando, ó, está tendo sorteio no Instagram. Entra lá no sorteio. Quer participar do sorteio? Procura a foto oficial aqui no perfil e confere as regras. Tem regra para você conseguir lá sorteio de cestas personalizadas lá da Perboni Brasil, tá certo? E tem sempre dicas muito legais, rapaz. Tem curiosidade sobre as frutas, né? Ó, figo é uma das frutas mais ricas em cálcio, potássio e fósforo. Kiwi possui mais vitamina C do que a laranja. Olha aí uma novidade, eu não sabia. Kiwi que é muito gostoso, né? Então, assim, tem muito conteúdo legal que é colocado lá pela Perboni, lá no Instagram. Tem muita receita também legal. Perboni _Brasil _Cariri. Vai lá, segue no Instagram, você fica sempre sabendo das novidades da Perboni Brasil. Tanto eles botam no feed, como também botam nos stories, tá bom? E você que é comerciante, adquire os produtos da Perboni Brasil e ofereça o que há de qualidade com preço baixo para o seu cliente, tá bom? Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável. Bom, vamos lá aqui seguir com o nosso replay. Destacar aqui que foram sorteados os grupos da Copa do Nordeste. E aí vamos saber como estão esses grupos. Futebol cearense representado aí. Grupo A, temos Atlético Baiano, CRB, Fluminense do Piauí, Fortaleza, Sampaio Correia e Sport. O Sport do meu amigo Michel Araújo. No grupo B, ABC de Natal, Bahia, Campinense, Ceará, Náutico e Sergipe. Tá aí o sorteio. Só que tem também a como é que diz? Está tendo também a pré-Copa do Nordeste. Tem o Caucaia e, se eu não me engano, o Pacajus, que então um mata-mata aí. Igual a repescagem para a Copa do Mundo, tem também essa repescagem da Copa do Nordeste. Se eu não me engano, um dos times cearenses pega até o Santa Cruz de Recife. Né? Inclusive, o Santa Cruz apresentou hoje o Daxon. Atacante, bom missão-velhense Daxon se apresentou hoje ao Santinha, lá em Recife, lá no Mundão do Arruda. Então, boa sorte aí para o Daxon, o Santa Cruz, que é um dos times mais tradicionais do futebol nordestino, uma das maiores torcidas do Nordeste e tentando resgatar, voltar aqueles tempos de glória, o Santinha, o nosso querido Santa Cruz, né? Lá do meu amigo Maché Filho, que é torcedor fanático do Santa Cruz.
e tem um Dagson aí que vai seguir carreira, esperando, lógico, que ele seja também artilheiro com a camisa lá da Cobra Coral, tá bom? Ferroviário, IASA, Caucaia e Santa Cruz, está me lembrando aqui o nosso querido Thalisson, sobre essa questão do mata-mata, né? Da pré-copa do Nordeste. Então, Ferroviário, IASA, Arapiraca, Caucaia e Santa Cruz vão ser 2 confrontos bons da Copa do Nordeste. Bom, a gente não teve a confirmação aqui ainda, referente ao Soares Leite Machado. Deixa eu me ver aqui, rapaz. Cadê aqui? Então, pronto, confirmado. Trazendo aqui a informação. Soares acabou de trazer a informação para a gente. Fechado, então, Soares confirmado agora sim como presidente do Guarani, após reunião hoje à noite aqui em Juazeiro do Norte. E ele já está me confirmando que amanhã cedo estará indo à Federação Cearense de Futebol para confirmar e homologar o nome dele como presidente da executiva do Leão do Mercado. Boa sorte aí para o Soares, presidente, então, mais uma vez, da equipe do Guarani de Juazeiro e, lógico, levando a esperança dos torcedores do Leão do Mercado. Um abraço para o nosso querido Soares, um abraço para o Russo, que está sempre acompanhando aqui a gente. Obrigado, viu, Russo? Um abraço, boa sorte. Quando tiver noutra equipe, avisa a gente aqui também, Russo, para a gente poder comunicar aqui para a galera que gosta muito também do seu futebol, tá certo? Deixa eu me ver aqui quem foi que mandou mais aqui uma mensagem. Nosso querido Henrique Vidal, só confirmando aqui, a gente falou que o Henrique Vidal vai estar na podcast Replay na Copa na próxima quarta-feira, né? E ele também mandando mensagem, acompanhando aqui o nosso querido Henrique Vidal. Vamos falar do Verdão do Cariri? Vamos falar sobre o time do Icasa? O Icasa que o torcedor está querendo saber. Muita gente perguntando, Tony, tem perigo do Icasa jogar a primeira divisão? Eu digo que tem, porque o Icasa recorreu para o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, né? Então, no Rio de Janeiro. E se o Rio de Janeiro tiver lá o STJD, o entendimento de que o Icasa está certo na sua reivindicação, de que o Crato, que foi excluído do campeonato, deveria ter sido suspenso todos os jogos e não apenas 4, como fez em princípio o Tribunal de Justiça Desportiva do futebol cearense, o Icasa pode sim, o STJ, botar o Icasa de novo na primeira divisão. Vai virar uma confusão? Vai virar uma confusão. Porque quem vai sair daí é o Atlético, que vai ter que ir para a segunda divisão, né? E pode até ter que realizar novos jogos. Não sei como vai ser o entendimento do Superior Tribunal de Justiça Desportivo e Futebol Cearense. Porque se suspenderem todos os jogos, e é isso que o Icasa está tentando na Justiça, suspendendo todos os jogos do Crato, então um cartão amarelo dos 3 que tinha o Leandro Mendes, que jogou irregular contra o Iguatu, então seria anulado. Então ficaria apenas 2 cartões e o Icasa permaneceria na primeira divisão. É esse o entendimento da defesa da equipe casiana. Então, há perigo? Há sim, mas vamos aguardar, até porque esse julgamento deve acontecer ainda no mês de novembro, né? A previsão que eu tive informação para ali, se não me engano, dia 29 de novembro. Então, vamos aguardar para ver o que é que vai acontecer. A preço de hoje, a federação já fez reunião do Conselho Arbitral da Série B, onde o Icasa, inclusive, participou, Icasa e Crato. Teve gente até perguntando por que o Crato está jogando a segunda divisão, porque o tribunal, em nenhum momento, nos julgamentos, colocou o Crato, suspendeu o Crato, que havia expectativa de que o Crato fosse até suspenso, por conta daquela questão das manipulações, da suspeita de envolvimento de manipulação de resultado. Mas isso não aconteceu, então o Crato acabou sendo rebaixado dentro de campo, vai jogar a segunda divisão normalmente, apesar que o tribunal promete ainda julgar pessoas, mas está tudo muito esquisito o tribunal. O tribunal fez uma matéria dizendo que ia julgar as pessoas, mas não tinha contactado as pessoas e aí o julgamento acabou sendo adiado. Como é que entende um negócio desse? Enfim, coisas que só acontecem aqui no futebol cearense. Gente, nós conversamos hoje com o lateral direito Rony. O Rony, bom lateral direito, inclusive. Para mim, um dos destaques do time do Icasa no ano, o lateral direito Rony, que acabou se machucando e vai ter que passar por uma cirurgia. O Rony, só para a gente deixar aqui bem claro, ele teve um rompimento do ligamento cruzado anterior do menisco e do menisco. Rompimento do ligamento cruzado anterior e do menisco.
deve passar por uma cirurgia amanhã, pelo menos a expectativa era essa, que ele passasse por uma cirurgia amanhã, e tem aí uma demora para poder se recuperar. Mas nós conversamos com o Rony, inclusive falamos sobre essa questão da cirurgia. Vamos ver esse bate-papo que tivemos hoje com o lateral direito Rony, que ainda tem contrato com o Verdão do Cariri. Veja. Se teve uma coisa no ano 2022 que virou unanimidade para o torcedor do Icasa, foi o nome da lateral direita, Rony. Rony, que com certeza agradou a todos os torcedores do Verdão do Cariri, inclusive bastante lamentado a ausência dele na reta final da Fares Lopes. Como é que fica você lá de fora, como ficou do lado de fora, tendo que ver seus companheiros jogando e quase aquele gostinho de ser campeão, hein, Rony? Verdade, para mim foi muito doloroso, né? Porque eu costumo falar, eu amo o que eu faço. E depois quando eu machuquei ali, passou um filme todo do meu ano todo ali, 10 segundos ali, na minha cabeça ali, foi meio complicado assistir de fora, né? Que quem gosta, quem ama o que faz, não quer estar de fora, sempre quer estar lá dentro, né? Fazendo o que mais gosta. O torcedor ficou de cabeça inchada com o ano do Verdão, que na Série D não conseguiu classificar, na Fares Lopes ficou no quase, mas como é que você recebe o contato do torcedor? Pelo menos para a gente, você foi unanimidade, o torcedor, você está em alta com o torcedor do Icasa. E na rua, nesse contato que você tem com o torcedor aqui em Juazeiro? Graças a Deus, sempre me respeitaram, sempre gostaram do meu trabalho. Sou grato a Deus desde quando eu cheguei aqui, eu venho crescendo, vim mostrando o meu futebol. E sobre crítica, assim, não tem muito não, só que querendo ou não, eu fico chateado, né? Porque se eu não me engano, eu estou aqui desde março. E eu queria ter trazido um título, né? Essa torcida que como eu falei, é uma torcida maravilhosa, uma torcida incrível, inexplicável essa torcida. E infelizmente eu não consegui classificar o acesso à Série C. E infelizmente também eu machuquei, né? E não pude estar lá para ajudar de alguma forma para poder ser campeão da Fares Lopes. Agora tem que passar por uma cirurgia. Aproximadamente, se a gente for pensar aqui estendendo, cerca de 9 meses parado, é mais ou menos por aí? Isso, o doutor deu a 9 a 1 ano, né? Geralmente é 9 meses. E, tipo assim, pra mim, tá sendo difícil, como eu falei, né? Mas não abaixar a cabeça, eu sei que Deus tem algo preparado na minha vida aí. Eu sei o que eu fiz um ano bom, muito bom. E agora é recuperar da melhor maneira possível e voltar mais forte. Qual foi o melhor momento do Rony em 2022 com a camisa do Icasa? Foi o gol do Fantástico, né? Aquele ali foi inexplicável na minha vida. E, como eu falei também, uma torcida me aplaudir de pé, né? Aquele ali eu vi que foi algo incrível na minha vida e nunca vou esquecer disso. Nunca passou nem perto assim fazer um gol daquele. Ali foi um gol fora, foi um pingo fora da reta ali, Rony? Ou você costumava fazer uns golaços daquele em outras ocasiões? Já fiz com a perna direita, né? Com a perna esquerda sempre vinha tentando e, para a glória de Deus, eu consegui fazer aqui no Icasa. E aí vai ficar com certeza marcada a história do Verdão. Após a cirurgia, esse período, continua no Verdão, pensa em poder seguir a história aqui no Icasa. O que é que você pensa para o futuro? Assim, primeiro eu quero fazer a cirurgia, né? Focar na minha recuperação. Quero recuperar 100%, 110%, 150%. E depois que eu recuperar aí, vamos ver se eu permaneço, como é que vai ficar a minha situação aí. O Rony, antes da passagem do Icasa, você também teve uma boa passagem pelo Ferroviário, que é outro clube aqui do futebol cearense, né? Que tipo de lembrança você tem lá do Tubarão da Barra? Cada lugar que eu passo costumo deixar algo, né? E então agradecer também ao pessoal de lá, quando eu passei por lá, me receberam bem, me tratou da melhor maneira possível, e então só gratidão pelo Ferroviário. Só finalizando esse bate-papo, agradecer a você aqui pelo contato com a gente, desejar boa sorte aí, né, que Deus abençoe nessa cirurgia, que você se recupere, que não precise os 9 meses, 1 ano, que antes você possa se recuperar bem. Deixa um recado para a torcida que está acompanhando a gente, o internauta aqui no canal Replay com Tony Souza, né, você que já foi figurinha carimbada aqui, já esteve tantas vezes, inclusive tivemos naquele golaço que você acabou tendo destaque lá no Fantástico.
né? Que Deus te abençoe, mas deixa um recado para esse torcedor, para o internauta e aquele que não é torcedor do Icasa, mas que também admira o seu trabalho, admira o Rony como lateral direito. Sobre a questão da torcida do Icasa, quero agradecer primeiramente por tudo. Quando eu cheguei aqui me acolheram, me receberam bem, não só a torcida, mas a diretoria também. E pedir desculpa por eu não conseguir esse acesso da Série C, esse título da Fares Lopes. A palavra mesmo é gratidão, e sobre as pessoas que me admiram, agradeço também, e pode ter certeza que eu sei que tem muitas pessoas que se inspiram em mim, e é isso que me dá mais força, sabe? Que me dá mais vontade de trabalhar, e logo logo estarei de volta dando o meu melhor. E quem sabe fazer outro gol, né, para sair no Fantástico. Tá, beleza, então. Não sei se no Fantástico, mas aqui no canal Replay com certeza você sai. Tá aqui, Rony, unanimidade. Se teve unanimidade em 2022 no Icasa, é esse cara aqui, o Rony, que jogou muito, fez golaço e deixou um carinho muito grande, aquele gostinho. Ah, se o Rony tivesse, talvez a Fares Lopes estivesse com a gente. Por que não, né? Fica aquele si saudável aqui ao lado do Rony. Deus abençoe, tá bom, Rony? Rony aqui no canal Replay com Tony Souza. Léo, Rony, dá o drible de corpo, deixa o jogador do Crato no chão, vai na velocidade, para linha de fundo, puxou para o meio campo, deu drible, de canhota, golaço! Vibra, agita, faz a festa! Golaço do Icasa! E que golaço, hein? E como rendeu esse gol, viu? Nosso querido Rony, boa recuperação, que a cirurgia seja em paz, com tranquilidade. Que Deus abençoe aí, tá bom, Rony? Que você possa voltar logo, que não precise esse tempo todo, de 9 meses, a 1 ano, não. Que você possa ter uma boa recuperação e que logo, logo você possa estar trabalhando, voltando. E a gente conversava com o Rony, pessoal, e o Rony teve aí, acabou surgindo várias propostas para o Rony, ABC de Natal, Guarani de Campinas, Ferroviária de Araraquara, Atlético Goianiense, olha só, né? Várias propostas acabaram surgindo para o Rony, Guarani de Campinas já falei, né? Várias propostas surgiram para o Rony e infelizmente o Rony, né, nessa situação. Mas um cara que com certeza, se tivesse no time do Icasa nessa reta final da Taça Fares Lopes, teria ajudado bastante. Porque era um cara que, além de lateral, era meio que um atacante, jogava pelo extremo, puxava a bola para o meio campo, fazia isso aí que a gente viu, né? Aquilo ali ele acertou de canhota, que é a cega, não é a perna boa. Sem contar quantas bolas com a perna direita que ele chutou e deu trabalho para o goleiro adversário, fazendo gol, enfim. Então o torcedor fica com aquela sensação de que se o Rony tivesse ali, seria um reforço a mais para buscar um resultado positivo. Mas faz assim, né? Fica no si, são probabilidades que a gente não tem como dizer, mas boa sorte para o Rony. Obrigado por ter atendido a gente, Rony, e que Deus lhe abençoe, tá bom, meu querido? Inclusive aqui, cadê? O Adriano disse que o Rony do Icasa é um ótimo jogador, pena que não disputou a Fares Lopes. Começou a Fares Lopes, Adriano, mas não terminou, tá? Antônio Neto Santos, boa noite, Tony, direto do Rio de Janeiro. O Icasa disputará a primeira divisão? A preço de hoje não, Antônio Neto. O Icasa está na segunda divisão, mas recorreu ao STJD, aguarda o julgamento, que deve acontecer até o final de novembro, para jogar, para tentar ver se consegue ou não jogar a primeira divisão. O Icasa que está aguardando esse julgamento aí no Rio de Janeiro, você que está na cidade maravilhosa, tá bom, Antônio Neto? Obrigado aí. Bom, finalzinho aqui do programa, pessoal. Lembrando, quarta-feira, aqui no YouTube, tem um podcast Replay na Copa. Segunda edição, Fabiano Rodrigues e também o nosso querido Henrique Vidal. Eles estarão conosco na segunda edição do Replay na Replay na Copa. Você quer ver a primeira edição? Vai no YouTube e bota lá, Replay na Copa, que já entra direto no vídeo que a gente fez na sexta-feira, que foi com o Fabiano e também com o João Filho. Muito bacana a gente debatendo aí sobre seleção e com a participação também do pessoal. Quarta-feira você pode participar também, deixando sua mensagem no chat aqui do YouTube, tá? Convido a você para se inscrever aqui no YouTube, seguir a gente lá no Instagram. Se você chegou, o programa já estava rolando, você pode depois assistir novamente o programa, porque fica salvo aqui no YouTube. Nós tivemos no primeiro bloco a presença da diretoria do Barbalha, alguns membros, né? O presidente,
o José Ayrton Coelho e também o Rennerson Gomes. E no segundo bloco a gente destacou e trouxe alguns trechos do podcast Replay da Copa, que aconteceu na última quarta-feira, aliás, na última sexta-feira. Já nesta quarta-feira, antes da estreia do Brasil na Copa do Mundo, nós teremos a segunda edição com o Fabiano Rodrigues e o Henrique Vidal, tá bom? Segue a gente aqui lá no Instagram, Replay com Tony Souza, se inscreve aqui no YouTube. Eu vou encerrar o programa, mas antes de encerrar, tem como botar aquele vídeo, meu querido Kleber? Meu amigo Novinho, um abraço pro Novinho, rapaz, gente boa demais. O Novinho mandou para mim um vídeo. Cara, esse vídeo, olha esse vídeo aí, olha. Olha o chute do jogador. O bom foi que o goleiro caiu, aí ele volta, olha. Ô Novinho, rapaz, meu amigo Christian, quem foi que chutou essa bola? Não, bota de novo, não, ele merece replay. Merece replay. Aí é o Soares, né? Soares Neto é o árbitro. Aí lá vai, autoriza. O goleiro com estilo. Pulou, olha o chute. Ele erra o chute. Rapaz, nem Louco Abreu consegue dar um chute desse aí, com tanto efeito. Agora, quem é mais displicente? É o jogador que dá um chute desse ou o goleiro que leva o gol? Eu vou descobrir quem é o goleiro e quem é o jogador. Essa foi boa. Mas, rapaz, olha. É no Inaldão, o jogo foi no Inaldão, em Barbalho. O árbitro é o Soares Neto. Olha, rapaz, que coisa. Não, essa foi boa. Aí deve ter sido terceira divisão do campeonato do Barbalhense ou acho que não foi do Master, não. Mas essa aí foi boa. Meu amigo Novinho, obrigado por ter trazido essa pérola para a gente encerrar o programa, porque depois dessa, gente, nós temos que encerrar. Agradecendo a Kleber Ferreira, Guto Vital aqui nos bastidores, ao site Miséria, nosso parceiro aqui do programa Replay. Quer ficar bem informado? Acesse miséria.com.br. Quer realizar um podcast, fazer um programa gravado ao vivo? Quer vir aqui nos estúdios do Miséria? No site você tem lá, fale conosco, você pode entrar em contato e saber como alugar toda essa estrutura com equipamentos de muita qualidade e ótimos profissionais, tá bom? miséria.com.br. Agradecer aos amigos lá do Rádio Torcida K, sempre acompanha a gente, Caio César, nosso querido Rodrigo, enfim, tem o Torcida K em todas as plataformas digitais, Rádio Torcida K com aplicativo próprio e também na Rádiosnet. E em breve nós teremos novidade, tem projeto novo chegando aí no Replay, mas isso aí eu deixo para dizer depois, tá bom? Por enquanto, a gente agradece. Segunda-feira, se Deus quiser, estaremos de volta aqui com o programa Replay. E na quarta-feira, lembre-se, hein? Quarta-feira tem um podcast Replay na Copa, segunda edição. Estarei lá, se Deus quiser, ao lado de Fabiano Rodrigues e o nosso querido Henrique Vidal. Uma semana abençoada, paz, saúde e prosperidade. Se inscreve aqui no YouTube e segue a gente lá no Instagram, Replay com Tony Souza. Valeu!